Olá, superabundas e superabundantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer o devocional do capítulo 25 do livro de Provérbios. E aí, estão curtindo essa série? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, manda dicas, informações, comenta aqui embaixo o que você tem aprendido. Nos outros vídeos, eu não falei muito sobre como estudar a Bíblia, né? Eu dei uma dica, se eu não me engano, no vídeo 15, que você deveria, sempre que for estudar alguma coisa, orar, né? Para pedir que Deus abra os seus entendimentos. Mas hoje eu quero mostrar para vocês um método de estudo, principalmente relacionado à Bíblia. Então, lembrando que a gente está lendo, né, a linguagem dos dias de hoje, que é uma linguagem mais facilitada. E aí você vai pegar aí na sua casa canetas, pode ser lápis também, não tem problema. E uma folha de papel. Lembrando, né, que você vai ter que dividir essa folha de papel em 4 partes. Aí fica a seu critério o jeito que você vai dividir. Eu gosto de dividir dobrando assim, então eu vou dobrar aqui no meio. E depois vou dobrar de novo no meio. Certo? Então, eu vou ficar com 4 partes. 1/4, certo? 1, 2, 3 quartos, né? Aí, eu vou escrever na parte de cima. Vou pegar aqui uma régua pra ficar menos torto, porque eu também com a régua sou uma benção. Vou escrever aqui em cima, livro, né? Então, qual é o livro que eu tô lendo? Qual o livro que a gente tá lendo? Preencha aí junto comigo pra gente poder fazer esse estudo juntos. Então, livro, qual é o livro? Provérbios. Provérbios. Certo? Aí a gente coloca aqui capítulo. Qual capítulo que a gente vai ler hoje? Isso mesmo, 25, certo? Então, livro, capítulo. Agora a gente vai começar a preencher. Nesse primeiro quadrante do lado de cá, eu vou dividir a folha aqui, passar a régua, para ficar mais claro de vocês conseguirem ver. Nesse primeiro quadrante do lado de cá, eu vou responder 5 perguntas. Eu vou colocar aqui. Pergunta número 1. Qual é o texto? Então, qual que é o texto? A gente tá lá lendo, né, o capítulo de Provérbios 25, né? Então, o que que fala ali um pouco do texto? Tem um título, o texto, às vezes o texto tem um título. Vamos abrir a Bíblia para ver? Então, Provérbios, capítulo 25. Ó, nessa daqui tá escrito mais provérbios de Salomão. Então, nós vamos mostrar aqui para vocês, 25 mais provérbios de Salomão. Então, esse é o texto. Então, mais ou menos, a gente vai preencher aqui, mais provérbios de Salomão. Pergunta número 2. O que o texto diz? Então, o que que esse texto está dizendo pra gente? A gente vai ter que ler para poder descobrir, né? Então, pergunta número 3. Como esse texto se aplica atualmente? Será que dentro dos provérbios, dos conselhos que a gente vai descobrir no capítulo 25, tem algo que a gente consegue atuar agora, consegue pegar como experiência pra gente agora? Então, a gente vai colocar aqui. Pergunta número 4. Como aplicar
esse ensinamento na minha vida? Essa é a pergunta mais importante de todos que a gente vai perguntar aqui. Por quê? Porque não adianta nada a gente ler qualquer texto, pode ser outros livros, textos financeiros, por exemplo, como O Homem Mais Rico da Babilônia, ou Pai Rico, Pai Pobre, e enfim, outros livros, né, como livros de pedagogia ou de psicologia, e a gente não aplicar aquele conteúdo para nossa vida. Não vai adiantar de nada. Então, essa é a pergunta mais importante. Como que a gente aplica esses conselhos do capítulo 25 à nossa vida? E por último, a quinta pergunta é como comunicar. Como comunicar sobre essa mensagem. Bem, por quê? Porque essa é a segunda parte mais importante. Então, a gente aprendeu, levou pra gente, aplicou em nossas vidas. Como que eu vou explicar agora pra outra pessoa que ela deve fazer a mesma coisa? Então, nesse primeiro quadrante, a gente tem essas 5 perguntinhas aqui pra responder, certo? Aí, do lado de cá, no segundo quadrante, a gente vai colocar aqui anotações. Pode ser um insight, às vezes você tá lendo e você tem uma ideia brilhante com aquilo dali que você leu. Às vezes você tá lendo e tem uma ideia de negócios, ou às vezes você tá lendo e tem uma ideia para uma pregação, às vezes você tá lendo e tem uma ideia para escrever um texto. Então, essas anotações, às vezes você tá lendo e você imaginou um desenho na sua cabeça, então você vai ilustrar aquilo dali, se você tiver habilidades para desenhar. Então, você coloca aqui no quadrante anotações. Na parte de baixo, a gente vai colocar resumo. Resumo do texto. Por quê? Pra gente compactar a ideia geral do texto. Se o texto está ensinando sobre comportamento, então vamos resumir, né? Porque às vezes repete várias vezes o mesmo comportamento. A gente já viu nesses livros de provérbios como se repete, tá? Então a gente vai resumir o texto, porque é uma forma também da gente comunicar às pessoas. Às vezes falar algo muito extenso, com palavras muito difíceis, dificulta as pessoas entenderem aquela mensagem. Por isso que Jesus usava tantas parábolas, porque as parábolas facilitavam a memória. Então, nesse sentido, a gente também pode utilizar, resumir o texto, parafrasear o texto para melhorar a comunicação. Olha só como é importante fazer o resumo do texto. E por último, a gente vai colocar aqui oração com base no texto. Deixa eu te falar uma coisa. É muito importante que você faça uma oração com base na Escritura Sagrada, porque é meio como uma forma de você lembrar a Deus das palavras, das promessas que Ele te ofereceu, que está escrito aqui, né? Então Ele fala, vocês vão ser abundantes, vão viver a vida em abundância, em todos os sentidos. Então, vamos escrever, conforme o Senhor disse na tua palavra, no livro tal, tal, tal. Né? Então, Deus fala assim, em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Senhor, conforme disse a tua palavra, abra os meus olhos e meus entendimentos para que eu não pereça. Você entendeu? Por quê? Porque você está lembrando a Deus que Ele falou. Então, se Ele falou, Ele precisa cumprir. E aí, a oração acaba tendo um pouco mais de poder, principalmente para você que está orando, porque você começa a absorver também mais sobre a mensagem, quanto lembrando mesmo, um lembrete para Deus que, poxa, eu realmente prometi aquilo, agora eu tenho que cumprir, né? Porque Deus é fiel, Ele cumpre as suas palavras no tempo dele, mas Ele cumpre as suas palavras. Então, vai ficar o título aqui em cima, as 5 perguntas que a gente precisa responder, anotações depois, resumo do texto e uma oração baseada no texto. A partir daqui você vai ter facilidade de comunicar esse texto e de aplicar esse texto na sua vida. É interessante, né? Bem, vamos ler agora o capítulo, porque a gente já tá aí beirando 10 minutos de vídeo
e a gente nem leu o capítulo, né? Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 25. E diz assim: mais provérbios de Salomão. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias, de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste do rei os maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença de autoridades. Não tenha pressa em ir a um tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada a alguém que lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como a água fresca no calor do tempo da colheita, assim um mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora na casa do vizinho, pois ele pode cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha flamejante. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar um dente estragado, andar com o pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a sua roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se tiver com sede, dê água a ele. Porque assim você fará queimar o remorso, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor recompensará você. Assim como o vento do norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca para quando se está com muita sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais nos faz mal, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Então a gente leu aqui o capítulo 25, tem muitos pontos interessantes. Então vamos lá? Qual é o texto? O texto é Mais Provérbios do Rei Salomão. Vamos preencher lá? Então, Mais Provérbios do Rei Salomão. Mais Provérbios do Rei Salomão. Por que isso é importante? Porque a gente sabe o autor do texto. Quem era o rei Salomão? Então, sempre que a gente pensa no autor, esse autor teve uma vida. Que tipo de vida foi essa? A gente pode confiar ou não nos conselhos do rei Salomão. Entendeu? Então, é importante. Então,
Podemos confiar em alguns conselhos, e nem todos, porque a gente sabe que no meio do caminho Salomão casou-se com muitas mulheres que Deus tinha proibido o casamento e acabou se contaminando. Mas, em grande maioria, ele foi um homem muito sábio, muito inteligente, muito próspero. Então, sim, os seus conselhos servem pra gente. O que o texto diz? Então, vamos lá. O texto fala sobre vários conselhos que o rei emite, que o rei dá, né? Então, o texto fala sobre conselhos para a vida em sociedade, incluindo dentro do casamento, né? Então, vamos lá. Como esse texto se aplica atualmente? Tem alguma coisa nesse texto que se encaixa nos dias de hoje? Vamos ver. Respeitamos a Deus no verso 2, por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Tem a ver? Claro que tem. A gente respeita um político, que a gente teve eleições esses dias, né? Então a gente respeita um político porque eles explicaram suas propostas pra gente. A gente respeita um professor por causa que ele explica alguma coisa pra gente. A gente respeita o médico porque explica alguma coisa pra gente. E a Deus a gente respeita, a gente tem temor a Deus porque a gente desconhece Deus, apesar de conhecê-lo, né? Quando a gente se aproxima, a gente lê a palavra, a gente busca, a gente conhece Ele, mas Ele é tão grande que a gente conhece uma pequena parcela dele, entendeu? Então, a gente respeita Ele porque não o conhecemos completamente, né? Então, tem esse e tem vários outros que a gente pode pontuar aqui, verso 2, verso 3, verso 4, assim vai, tá? E aí, como comunicar essa mensagem? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai falar sobre isso? Tem importância essas mensagens, né? Então, por exemplo, vamos usar aqui, é melhor morar no fundo, no verso 24, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de uma casa com uma mulher briguenta. Nossa, poxa vida, isso daqui se aplica nos dias de hoje, né? Sim, então, poxa, não seja uma pessoa briguenta, uma pessoa que reclama de tudo, porque isso causa toxicidade dentro do relacionamento, dentro da casa. Ninguém fica feliz, ninguém consegue criar um lar em harmonia se você tá, né, se reclamando demais, se você tá brigando demais, você briga com qualquer coisa, isso daí não faz bem. Olha só que interessante, então você sabe como comunicar aí a mensagem, um dos versos dessa mensagem. Aí você escolhe as suas anotações gerais. Então, por exemplo, o que mais te chamou a atenção, né? Por exemplo, para mim, o que mais me chamou a atenção foi o verso 19. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado e andar com um pé aleijado ou querer esquentar-se num dia frio tirando a roupa. Gente, olha só o poder dessa mensagem. Imagina que você tá doente, você precisa depender de uma pessoa que não vale nem uma pipoca. Isso vai te trazer mais preocupação. E aí, às vezes, você nem consegue se recuperar, porque você não pode confiar naquela pessoa. Então, você fica num estado perplexo, você fica num estado de angústia, você fica num estado de preocupação que não passa, não é? Então, olha só o quanto é importante a gente se prevenir, a gente ter uma reserva de emergência, a gente, para essas coisas acontecerem, a gente ter com que pagar alguém que venha cuidar da gente, que a gente possa ter alguém de confiança e falar, olha, eu confio, sei lá, num parente meu que mora em outro estado, tô doente, vem pra cá, e a pessoa consegue vir, então você paga pra ela vir, sabe? E olha só como que é importante a gente ter pessoas de confiança e, além disso, a gente ter recursos para arcar nos momentos de dificuldade, né? Então, olha só que insight legal que eu tive com o verso 19.
E aí a gente tem a oração com base no texto. Como a gente já tá chegando em 20 minutos do vídeo, eu vou deixar essa parte aqui para vocês. Coloquem aqui nos comentários a oração que vocês fazem com base no texto. O resumo do texto, eu vou deixar aqui um link, no primeiro link daqui da descrição, para vocês acessarem o resumo desse texto, para vocês poderem colocar aí, tá bom? Bem, gente, a gente vai finalizando por hoje, mas eu quero falar para vocês que no dia 29 é meu aniversário, como todo outubro, todos os dias, eu faço aniversário, quem ganha presente é você. E esse ano você vai ganhar presente, você vai ganhar o quê? Um exemplar do meu livro assinado, vai ser enviado aí autografado para tua casa. Como é que funciona? No dia 29 eu vou entrar online, eu vou entrar ao vivo aqui, eu vou estar falando com vocês 8 horas da manhã, como todos os vídeos daqui do canal tá subindo 8 horas, então eu vou entrar ao vivo para falar com vocês dia 29. E quem entrar na live no dia 29 vai estar concorrendo. Aí a gente coloca no aplicativozinho, a gente coloca no aplicativo, sorteia, e aí eu falo na live e você entra em contato pelo e-mail que vai estar no dia aqui disponível para vocês, para que eu possa pegar as informações e enviar o exemplar aí para sua casa, certo? Espero que vocês tenham gostado desta aula, porque foi uma grande aula de como você estudar um texto bíblico, memorizá-lo e aplicá-lo na sua vida. E você pode deixar aqui nos comentários a sua oração com base nesses, aplicá-lo na sua vida. A gente se vê no próximo vídeo, ou melhor, vocês me escutam no próximo vídeo, e a gente vai dando encerramento ao livro de Provérbios, nesses devocionais de Provérbios, certo, pessoal? Grande beijo, fiquem com Deus, a gente se vê. Tchau, tchau!